Capítulo 1. A sedução do pecado. Neste capítulo, trataremos de uma das maneiras que Satanás procura conduzir os crentes ao pecado. Este método consiste em mostrar-lhes que há prazer em pecar, ocultando-lhes a tristeza e as consequências que o pecado lhes trará. O pecado pode parecer muito prazeroso, e Satanás quer que os crentes pensem acerca dele desta maneira. O diabo sabe que se cairmos no erro de pensar assim, o pecado nos parecerá muito atrativo e nos esqueceremos da verdade que o pecado é cruel e danoso. Deus disse a Adão e Eva que não comessem do fruto da árvore ou morreriam. Além disso, Satanás falou à mulher que, comendo do fruto, seriam como deuses. Satanás fez que a desobediência parecesse atrativa e prazerosa. Satanás continua fazendo o mesmo até hoje. Por exemplo, no deserto tentou a Jesus na mesma forma. Ele apresentou a Jesus todos os reinos e sua glória, oferecendo-lhe sob a condição de que Jesus lhe adorasse. Quão formoso e sedutor apresentou o pecado. Todavia, Jesus não foi seduzido pela astúcia do diabo. Como os crentes conseguirão resistir a Satanás quando faz com que o pecado seja tão atrativo? Há 4 remédios que podem nos ajudar para não sermos atraídos pelo pecado desta maneira. Primeiro, os crentes devem manter-se afastados do pecado tanto quanto consigam. 1 Tessalonicenses 5:22, Provérbios 5:8. Uma pessoa que caminha à beira do precipício pode cair a qualquer momento. Se o crente caminha próximo do que é pecaminoso, não deve surpreender-se se é preso pelo pecado. Paulo disse aos cristãos que odiassem a maldade e que a odiassem intensamente. Romanos 12, verso 9. Segundo, os crentes devem recordar que o prazer do pecado prontamente se converterá em amargura. Jó 20, dos versos 12 a 14. O pecado pode celebrar o prazer por um instante parecer-nos fácil no início. Hebreus 11, verso 25. Mas ao fim, a dor produzida é maior do que o prazer que se recebe. É como a comida com veneno. Tem bom sabor, mas se não for descartada, será mortal. O pecado que se come na terra terá que se digerir no inferno. Terceiro, os crentes devem recordar que o pecado lhes fará perder aquilo que é realmente bom. Os que cedem ao pecado perdem o favor de Deus. O seu gozo espiritual se desvanece e perdem a paz em seu coração. O Espírito Santo é entristecido e sua influência vivificadora diminui. O pecado lhes faz perder estas boas coisas. Então, o diabo está lhes enganando, porque o pecado não é realmente prazeroso. O seu conforto sempre é temporário. Quarto, os crentes devem fixar-se bem na forma como o pecado engana. O pecado é o maior enganador e é a causa de todo o engano que há no mundo. Em si mesmo, o pecado é sobremaneira pecaminoso. Hebreus 3:13. Quando o pecado engana os crentes, frequentemente se negam a admiti-lo e, pelo contrário, pensam que estão bem. O pecado lhe faz crer que o mal é bom. Basta pensar no que aconteceu com Faraó, Balaão e Judas, para percebermos que uma pessoa pode conduzir-se pecaminosamente pensando que está agindo bem. Em tais exemplos, podemos observar como é que uma pessoa está disposta a perder a Deus, o céu, Cristo e ainda sua própria alma, porque não quer deixar os seus pecados. Não há nada tão enganoso como o pecado. Recorde-se de que o pecado não é prazeroso. Pelo contrário, ele é amargo. E não importa quão agradável lhe pareça, não deixe que Satanás lhe afaste de Deus com um engano como este.